E vamos falar do Santos grandão, que está se preparando para o grande jogo de domingo contra o São Paulo, jogo que o Santos precisa vencer de qualquer jeito, e também a notícia mais triste desta sexta-feira. Neymar, que não vai para o clássico contra o São Paulo domingo. E agora? Será até quando o Neymar fora do Santos? Vamos aguardar aí para ver se vai ter alguma notícias diferente aí logo do Santos, dando esse prazo que o Neymar vai ficar fora. E tivemos também hoje o jogo entre Corinthians e Santos lá na Fazendinha, lá no Parque São Jorge, em São Paulo, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-20. 0 para um lado, 0 para o outro. Um jogo até que o Santos talvez merecia até um pouquinho mais de sorte. Se a gente imaginar que foi um resultado até de certo ponto justo, mas de repente, talvez, principalmente ali no primeiro tempo, talvez um pouquinho mais o Santos, seria interessante a vitória do Santos contra o Corinthians jogando lá em São Paulo. Mas não veio a vitória, mas pelo menos o Santos trouxe para a Vila Belmiro, no jogo de volta, que vai acontecer na próxima sexta-feira, daqui 8 dias, às 15 horas, na Vila Belmiro, um horário bom para quem gosta e tem tempo de ver as categorias de base jogar. Seria interessante um momento, porque hoje passou no YouTube da TNT, eu vi só ali passando os melhores momentos, colhendo, porque esse horário eu não tenho como acompanhar. Eu estou na estrada, eu tô atendendo, é difícil esse horário. Mas o jogo da volta na sexta-feira foi um jogo até interessante hoje. O importante foi o Santos trazer para os seus domínios agora esse jogo. De repente aí vai ser interessante na próxima sexta-feira, o Santos de repente podendo até confirmar a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Santos que ainda teve o Vinícius Lira expulso já no segundo tempo, ali por volta dos 64 minutos do segundo tempo, ele que tinha acabado de tomar um cartão amarelo, Corinthians no contra-ataque, ele acabou fazendo a falta, para mim um cartão justo, porque era um cartão amarelo, e aí 2 cartões amarelos, o jogador deixa o campo. E foi o que aconteceu. Vamos esperar agora que no jogo de volta o Santos possa sim confirmar a classificação, de repente ali com a Vila Belmiro, até com o público ali para poder apoiar os meninos da Vila. O Santos que jogou com o Rodrigo Falcão, o Gabriel Simples, o Assis, o Coteiras e o Vinícius Lira, o Kenai, depois o Lucas Jaime, o Gustavo Henrique, depois o Pedrian, o Bernardo, que saiu machucado, torceu o tornozelo. Bom de bola o Bernardo, mas como que é infeliz também para se machucar? Foi chutar a bola, acabou errando e apoiou muito o pé esquerdo e acabou torcendo e teve que sair. Portanto, aí entrou o Profeta em seu lugar, e o PP Firmino, o Rodrigo César, depois o Enzo Boer e o Matheus Xavier, que pegou um duelo lá com o goleiro do Corinthians também, Matheus e alguma coisa lá, mas no final ficou mesmo 0 para um lado, 0 para o outro, o treinador do Santos, o Vinícius Marques. É claro que depois que entrou o Vinícius Marques, o Santos parece que é o terceiro jogo dele, parece que é 2 vitórias e um empate. E aí vamos ver, porque eu acredito que o Santos no Campeonato Brasileiro, Sub-20, que começou tão bem lá no início do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Santos começou bem, mas depois caiu muito com a saída acho que é Leandro Zago, que era o treinador, deixou o Santos, foi para o Atlético Mineiro, aí veio o Cupertino, mas dificilmente ele deu aquela sequência que vinha com o treinador antigo. Portanto, agora vamos torcer aí que o Vinícius Marques aí pode assim arrumar direitinho esse sub-20 do Santos, porque é muito interessante sim. E já falando em categorias de base, o Santos hoje que renovou o contrato ou assinou o contrato o David ou o Davi Nogueira, como queira chamar, eu acredito que já ouvi muito chamar Davi Nogueira, contrato com ele até
31 de julho de 2028, aumentando aí o contrato do Davi Nogueira. Ele que é um bom jogador, jogador de seleção sub-17, ele que vem sendo até convocado, ele que fez um golaço contra o Cruzeiro nesse meio de semana aí, foi na semana passada? Não, foi nessa, acho que foi nessa. 3-0 do Sub-17 em cima do Cruzeiro, foi essa daí. E aí ele fez um lindo gol fora da área, dominou a bola, virou o corpo e bateu a bola no ângulo. Muito bonito o gol dele. E, portanto, está aí. É aquela joia, 100 milhões de euros. É isso que é duro. É isso que é triste. É isso que eu fico triste quando fala dos meninos da Vila. É isso que me deixa triste. 100 milhões de euros. 600 milhões e alguma coisa lá. Aí o Santos não aguenta 10 milhões. Aí o Santos não aguenta 10 milhões. Chegou 10 milhões, vamos analisar e vamos mandar embora. É assim. Foi assim com o Lucas Meireles há um mês atrás, ou nem um mês atrás. É isso que me deixa triste. Não aproveita. Não aproveita. Ainda hoje, foi hoje, que o Vladimir Júnior comentou no canal, no vídeo que eu fiz, e ele disse para mim, ele falou, é uma pena que com a chegada do Vitor Hugo, o Gabriel, ele tem medo que o Gabriel, bom tempo, vai perder espaço. E eu disse para ele, eu respondi para ele lá, e você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, porque parece que no Santos tem que jogar jogadores que são contratados. Jogadores que são ali da base, não joga. Às vezes entra um pingadinho lá, um pingadinho cá, mas é muito difícil. Normalmente, a gente vê um garoto da base ali no Santos se firmar e ser o grande jogador dos sonhos dos torcedores do Santos. Aí, para muitos, vão falar assim, mas não tem na base. Não é que não tem na base, é que não aproveita no profissional. Isso aí é a realidade. É mal aproveitados, mal aproveitados. Jogaram tantos meninos aí de qualquer jeito no time de cima do Santos, que era uma bagunça, porque o Santos não jogava, só dormia em campo, e aí foram queimando um atrás do outro, queimando um atrás do outro. E aqueles que escaparam ainda, já todos estão fora do Santos, já foram todos vendidos, porque para muitos não servia jogar no Santos. Está lá o JP Sherman encostado no Santos, aguardando uma posição. Primeiro, segundo, terceiro, caiu para terceiro lugar. É perigoso chegar o Rainer e o Rodrigo Ferreira lá. É perigoso pôr eles na frente do JP Sherman, porque eles vieram de fora. O JP Sherman saiu dali. Esse que eu não entendo. É isso que eu não entendo hoje do Santos. Fazer o quê? Quem sabe um dia eu volto a entender e saber o que é o Santos. Aquele Santos que eu aprendi a torcer para o Santos. Quem sabe? Vamos aguardar aí para ver. Portanto, tá aí os meninos do Sub-20 que empataram hoje com o Corinthians lá em São Paulo, 0-0, e agora vai decidir a vaga dentro da Vila Belmiro. E aí o Davi ou o David Nogueira, que está aí de contrato renovado, quem sabe aí logo, logo a gente pode ver ele no Santos Grandão também. Porque não é fácil, não. Hoje você sair da base para ir para o Santos Grandão e ganhar chance é quase um desafio para o garoto. Quase um desafio para o garoto. E o Neymar, hein? Que coisa, hein? Que coisa. Como está difícil para o Neymar jogar a temporada ali no Santos. Não está fácil, não. Não está fácil, não. Para muitos, o Neymar não se cuida. Para muitos, o Neymar abusa muito das noitadas. É uma coisa que a gente já fica até preocupado. E, como se diz, eu que sempre defendo aqui o Neymar, sempre falo aqui do Neymar, mas são as coisas difíceis até para você entender o que vem passando com o Neymar. Porque dava a impressão que o Neymar ia fazer um belo segundo semestre aí com o Santos, ajudar muito o Santos, e aí, de repente, toda aquela expectativa nesse jogo com o São Paulo, já que ele reclamou tanto dos gramados sintéticos, e aí teve aquele jogo tão abaixo contra o Atlético Mineiro, que foi o de domingo passado, lá na Arena MRV, e aí a gente até entendia, porque talvez ele com medo de forçar muito ali naquele gramado ali, acabou sendo um jogo muito abaixo do Neymar.
E agora, quando estava aquela expectativa boa dos torcedores do Santos com o Neymar contra o São Paulo, já que o Neymar sempre fez bons jogos contra o São Paulo, aí vem essa como a gente fala, esse balde de água fria na cacunda dos santistas. E aí o Neymar está fora do jogo contra o São Paulo. E a pergunta que agora fica: quanto tempo o Neymar vai ficar fora do Santos? Quanto tempo o Neymar vai ficar fora do Santos? Essa é a pergunta, porque quando é essa lesão muscular assim, é meio complicado. Até quando o jogador vai ficar fora? Vamos torcer aí, quem sabe aí, que seja só aquela fisgadinha na coxa e que logo o Neymar volta, quem sabe já contra o Bragantino, para ajudar o Santos, ajudar o Vojvoda. Eu acredito que o Vojvoda já vinha bolando bem esse Santos para dar uma encaixada boa nesse Santos. E agora ele já não vai ter muito trabalho como ele vai encaixar o Roleiser no time, porque provavelmente será no lugar do Neymar. E aí o Vitor Hugo deve continuar como titular, deve ser aquela base do time ali contra o Atlético Mineiro. O Brazão, que de repente pode ser o goleiro do Santos, porque treinou nesta sexta-feira, parece que de máscara, mas treinou. E aí o Mike ali na direita, deve ser o Mike, o Adonis, o Luan Pérez e o Escobar, o Schmidt, o Zé Rafael, o Vitor Hugo e o Roleiser. Lá na frente, será que vai o Lautaro ou será que vai o Tiquinho Soares e o Guilherme? Vamos torcer aí, vamos ver, porque amanhã é a definição do time que vai enfrentar o São Paulo. Vamos ver quem que o Vojvoda vai estar mandando em campo e de repente aí fazer com que o Santos possa de repente fazer uma boa vitória contra o São Paulo. Eu vejo muitos aí falando, porque o São Paulo perdeu ontem lá para a LDU pela Libertadores, que o São Paulo vai vir cansado, que o São Paulo, olha, eu não me iludo muito mais com isso não. Eu não me iludo muito mais com isso não. Eu acredito que o que tem que fazer mesmo é o Santos jogar futebol para cima do São Paulo e tentar ganhar do São Paulo. Porque, ó, eu já estou cansado de torcer para os outros para não jogar bem contra o Santos. Eu já estou cansado de torcer para adversário para ganhar, para o outro time não passar o meu time, que é o caso do Santos. Torcer, por exemplo, domingo, torcer para o Palmeiras ganhar do Fortaleza, para o Fortaleza não encostar no Santos para não correr qualquer risco. Tudo isso daí eu já estou cansado de torcer. O que eu tenho que torcer mesmo é o Santos entrar contra o São Paulo e fazer um grande jogo e ganhar o jogo. A lição já está dada, porque hoje, nessa sexta-feira, o Copete, dono de 3 gols em 2017, numa vitória do Santos sobre o São Paulo de 3-2, ele marcou os 3 gols do Santos, pediu música no Fantástico, e eu acredito que o Santos tem que se incorporar no Copete daquele 2017 e ir para cima do São Paulo e, quem sabe, aí vencer o São Paulo. E se puder vencer bem, é melhor. Não importa o jeito que vem o São Paulo. Se vem de reserva, se vem de titular, se vem cansado, se vem dormindo, não me importa, não me importa. Porque eu já estou cansado disso daí. Eu já tô me cansando mesmo de ter que, tem que torcer para fulano para o ciclano não encostar. E o Santos não ganha? E o Santos não ganha? Então o Santos tem que, posso até dizer assim, criar vergonha na cara e voltar a jogar futebol mesmo e para cima do adversário, seja ele qual for, e buscar as vitórias, porque os torcedores santistas já estão cansados já até de ficar torcendo para rival aí ganhar, para não deixar os adversários encostar no Santos. Se fosse ainda pelo menos lá no alto, mas não, o duro que é lá embaixo, lá embaixo. Portanto, vamos aí esperar agora amanhã o Vojvoda, ele deve já ter o time já praticamente definido, mas amanhã deve escapar mais alguma coisinha para os torcedores do Santos ficar sabendo. Portanto, o Copete, que hoje esteve lá na Vila Belmiro, no CT Rei Pelé, dando talvez uma força para a molecada lá, ou para os marmanjinhos do Santos, e falando para eles como que eles devem fazer 3 gols em cima do São Paulo. Eu vivi uma fase tão legal ali de 78, 79. Olha, não tinha um jogo que o Santista não comemorava contra o São Paulo. Era uma delícia. Era uma delícia.
era gol de Ailton Lira, era gol de Juari. Começava o jogo, você podia ter certeza que o Santos ia fazer gols, porque ele tinha Juari e tinha Ailton Lira. Eles gostavam muito de fazer gols em cima do nosso queridíssimo, saudoso Valdir Pérez, que hoje já não está mais entre nós, mas os dois cansaram de fazer gols em cima do São Paulo, especialmente em cima do Valdir Pérez. Mas aquilo lá é outra época, já passou, já ficou para trás. Vamos torcer que domingo agora o Santos possa sim fazer gols. E se puder fazer 3, 4 contra o São Paulo, vai ser maravilhoso. Vamos aguardar e esperar, tomara que eu esteja certo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.